Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus, uma continuação aqui dos nossos estudos da lição da Escola Sabatina. E o tema da lição, o tema geral da lição da Escola Sabatina neste trimestre é vida, morte e eternidade. Então nós estamos, falando de questões assim de suma importância, como geralmente tem sido aqui os estudos da escola, a lição da Escola Sabatina sempre traz assuntos importantes para a nossa análise, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E a questão da vida e da morte, ele é importantíssimo. Na verdade, ele é central, porque Cristo, Cristo ele veio ao mundo salvar o pecador para livrá-lo da morte. Né? Nunca foi interesse de Deus de que o homem passasse por essa situação, que o homem vivesse, o sofrimento. A gente estudou sobre o sofrimento na lição passada. A gente viu que Deus ele tem propósito com o sofrimento humano, não porque ele deseje, porque ele pretenda que o ser humano sofra, porque ele goste, mas porque o homem vive uma realidade de pecado, o pecado traz consequências, o sofrimento acaba sendo parte dessa consequência. Então nós sofremos por causa do pecado. Só que Deus, ele é um Deus assim, a sabedoria de Deus, na verdade, Deus é a própria sabedoria. A gente não pode falar que Deus é sábio. Deus ele é a própria sabedoria, Ele é o próprio entendimento. Ele é onisciente. Então ele tem toda a ciência. O que ele faz? Ele transforma esse nosso infortúnio num meio de bênção. Então Deus consegue transformar o nosso sofrimento num vértice, um catalisador ali para que dele venham bênçãos para o ser humano. Então, às vezes o próprio sofrimento nos ajuda. Deus consegue fazer com que o sofrimento nos ajude. Ou seja, ele não evita que o sofrimento venha. Ele não pode, porque nós vivemos num mundo de pecado e o sofrimento virá como consequência. Mas Deus ele é tão amoroso e tão sábio que ele consegue transformar até isso em bênção. Ele consegue modificar a situação. Por exemplo, lembra da história de José. O que aconteceu com José foi terrível. Os irmãos pecaram, venderam o coitado, ele foi levado, foi tirado da sua família. E o que Deus faz? Deus pega e transforma toda aquela situação, aquele infortúnio de José, em motivo de salvação para o mundo todo daquela época. Deus transformou aquilo tudo em bênção. Deus transformou aquilo tudo em bênção depois para os próprios irmãos que o venderam. Isso não quer dizer que a pessoa que peque, Deus vai transformar, por exemplo, a consequência do pecado dela, que veio trazer o castigo para ela, em outra coisa. Não. O homem vai sofrer as consequências. Davi, ele pecou, e infelizmente, quando nasceu seu primeiro filho, o primeiro filho morreu, e ainda que Davi orasse muito para que isso não acontecesse, não teve jeito. O filho dele, a vida do filho dele foi tirada. Davi havia cometido adultério, havia matado o Urias, o marido da mulher que veio a se tornar sua esposa. E isso trouxe consequências terríveis para ele. Mas Deus, mesmo assim, ele não impede que a consequência venha, mas ele consegue lá na frente inverter a coisa. Então nós estamos diante de um Deus maravilhoso, um Deus sapiencial, a sabedoria viva. Se nós deixarmos que ele cuide da nossa vida, que ele dirija os nossos passos, aí nós teremos uma vida de vitória. Você não vai nem ligar quando o sofrimento vier. Porque quando o sofrimento chegar, você sabe que Deus já tem uma saída. Deus já vai conseguir transformar aquilo ali, você vai conseguir aceitar. E a morte, ela é uma consequência do pecado. É uma consequência do pecado. Então, na lição de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós temos aqui no nosso canal vídeos que já trataram desse assunto, outras lições. Eu vou deixar aqui um card aqui em cima para você poder clicar se você quiser assistir. Eu aconselho você a assistir. Nós estudamos na lição, por exemplo, do Gênesis, nós falamos sobre isso. Então, dá uma repassada lá, isso aí vai ajudar você no entendimento aqui da lição, tá certo? A lição de hoje, ela tem por título Morte em um Mundo de Pecado. Então, nós vamos falar sobre a morte. Deus, ele fez um mundo ali, saiu das suas mãos perfeito, trabalhou durante 6 dias ali, dando forma a todo o planeta, e ele viu que tudo aquilo que ele tinha feito era bom,
No último dia, quando ele cria o homem e a mulher, quando ele cria o primeiro casal, ele olha para a sua criação e ele fala, é muito bom. Ele não fala nem que é bom, fala que é muito bom. É como se fosse o ápice, né? O sexto dia da criação, quando surge o ser humano, é o ápice, porque ele criou todo o planeta para o ser humano. Nesse planeta, Deus colocou o ser humano para que vivesse eternamente. Nunca foi propósito de Deus ele colocar ali um casal para que ele vivesse ali 200, 300 anos e depois morresse. E acabou a história. Fim da história. Ou que ele vivesse aqui, morresse e o espírito dele fosse para outro lugar. É uma coisa assim que não tem nem sentido, né? Deus cria um paraíso, um lugar onde ele próprio aparecia. O próprio Deus estava aqui. Aqui já era o céu. O céu já era aqui. Os anjos estavam ali acompanhando o Santo Par no jardim. Então eles tinham tudo, não tinham falta de nada, e eles tinham o direito à árvore da vida. Eles podiam comer do fruto da árvore da vida, e comendo do fruto eles poderiam viver eternamente. Né? Era só, né, no livro de Apocalipse vem dizendo assim que a árvore ela dá o fruto constantemente, né? Então a ideia no Gênesis é a mesma. Então constantemente haveria fruto e constantemente comendo do fruto eles teriam vida eterna. A vida eterna é condicional, eles tinham que comer do fruto da árvore da vida. Não é que a vida eterna no ser humano, a vida eterna em si. Né? Nossa vida, a vida eterna do Santo Pai dependeria de algo que Deus concede, porque a palavra de Deus fala que só existe um que é imortal. Imortal só existe um, só um que é eterno. E esse que é o único que é imortal é o próprio Deus, é Cristo, né? O Espírito Santo. Eles são os únicos imortais. Todos os outros seres criados, eles podem, são passíveis de morte. Eles, para permanecerem vivos eternamente, eles precisam cumprir condições. Por exemplo, os anjos que foram expulsos do céu, eles estão destinados à destruição eterna. Serão destruídos. Não existe essa ideia de um inferno onde eles reinam e eles vão passar a eternidade lá castigando aqueles que foram ruins e vão viver lá. Não existe isso. A palavra de Deus não fala que o ímpio vai ter vida eterna. Deus fez a promessa de vida eterna apenas para o justo. Não há vida eterna para o ímpio, nem vida eterna como forma de castigo. Tá? Então isso não existe. Eu sei que alguns textos da Bíblia que são complicados ali dão a entender esse tipo de coisa, mas quando a gente faz uma análise exegética do texto, nós entendemos que o texto não quis dizer nada daquilo e infelizmente as traduções elas estão assim, de certa forma, as traduções de nossas Bíblias, seja no português ou em outra língua, elas estão ali contaminadas de certa forma por causa das crenças de muitas religiões cristãs mesmo que beberam do paganismo, beberam ali daquele pensamento dicotômico dos gregos, né? De que existe uma alma, essa alma ela vai para um mundo ideal, lá ela contempla o eterno, o belo, né? O perfeito. Isso não existe, isso é coisa de Platão, tá certo? Não tem nada a ver com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz outra coisa. Então, o ser humano foi criado para ser perfeito. Ele era perfeito, e ele poderia gozar de uma vida eterna. Porém, né, o grande inimigo havia sido expulso do céu e ele veio para cá. Ele veio para o nosso planeta e disfarçado ali, ele se utilizou, essa é a primeira manifestação mediúnica aqui na Terra. Ele se utilizou de uma serpente, ele se apossou de uma serpente, que era o animal mais belo ali do jardim, né, era um animal que Deus criou. Então ali não é, no texto de Gênesis não dá a entender que Satanás se transformou na serpente, não. O texto vem dizendo que a serpente que Deus criou era um dos animais mais belos do jardim ali. Satanás ele se utiliza da serpente e ele engana Eva. Então Eva ali trava um debate com a serpente engana Eva, Eva come do fruto, o fruto que Deus havia dito que não deveriam comer. Então essa era a grande prova do jardim. Eles podiam comer de todas as coisas, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer. A serpente vem e conversa com Eva. E aí a serpente, ela lança uma mentira. Ela fala assim, olha, certamente, se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. E essa mentira que foi plantada ali no Éden, ela reverbera até os dias de hoje. A crença na imortalidade da alma, a crença de que você, sendo pecador, ainda continuará vivendo eternamente após a morte,
é uma mentira satânica. Ela teve sua origem ali no Éden, e as culturas e tradições que vieram depois foram desenvolvendo isso aí, o ser humano próprio desenvolveu, foi desenvolvendo isso aí, e você tem vertentes das mais variadas formas em várias religiões espalhadas pelo mundo todo. Então, tem a crença de que o homem morre e vai para o céu, tem a crença de que o homem morre e vai para o limbo, tem a crença de que o homem morre e vai para algum lugar paradisíaco, mas depois de um tempo ele volta, e depois ele morre, depois ele volta, e morre, volta, e morre, volta, assim, até o dia que ele conseguir alcançar, quer dizer, no caso do espiritismo eu nem sei. No budismo, por exemplo, existe um momento de perfeição absoluta, nirvana, quando ele alcança isso aí acabou, cessou as reencarnações, né? Então, todas essas mentiras partiram dessa primeira mentira de Satanás. Então, a palavra de Deus ela não ensina isso. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui não é a morte, essa morte transitória pela qual, que também é consequência do pecado. Essa morte, esse primeiro estágio aqui da nossa vida na Terra. Né? A morte de que fala, né, a palavra de Deus, é a morte eterna, é a aniquilação total. Então, o ser humano, ele, quando cometeu o pecado, quando ele transgrediu ali o mandado de Deus, ele trouxe sobre si uma série de males, dentre esses a morte. Então, nós não vivemos mais. Adão e Eva foram expulsos do jardim, porque se eles comessem do fruto, eles continuariam pecando e vivendo eternamente. Então, falou assim, olha, no jardim vocês não ficam mais. Mandou todos eles para fora do jardim. Colocou anjos na porta do jardim para que eles não pudessem entrar, e eles não podiam ali comer mais do fruto. Eles iam continuar comendo de tudo que tinha na terra, tudo, mas tudo que era fruto, né? Mas eles não podiam comer mais do fruto da vida. O fruto da vida foi vedado. Havia agora um outro fruto da vida, para que eles pudessem ter acesso de novo à árvore da vida, foi dada uma promessa para eles. Né? Então, com tudo que veio de mal, né, o homem agora ele cansaria, o trabalho não era mais uma coisa agradável, assim, né? O trabalho continuou sendo importante, mas seria com muita dificuldade que ele comeria do seu pão. A mulher agora, ela que foi colocada no mundo ali para ser a mãe, né? E o próprio Adão depois vai dar o nome de Eva, que significa mãe né, a mãe de todos. Ela daria a luz, mas agora com dores de parto. Então, não havia dor no Éden, mas agora ela teria dor. Além das dores que vieram como consequência do pecado, viria essa. Deus multiplica as dores da mulher nesse sentido. Né? Ele acrescenta esse castigo. A mulher, então, ela vai dar à luz com dores de parto. Então, sofrimento em cima de sofrimento. A vida agora seria mais difícil e haveria morte. Morte. Mas Deus deu um jeito, né, uma saída para o ser humano. Ele fala assim, olha, porém inimizade entre ti, né, a serpente, e a mulher. Né, falando ali com Eva, né, entre ti e a serpente. Só que ali a mulher, ela deve ser entendida de forma simbólica. Né? É o gênero humano, os seres humanos. A inimizade seria colocada entre Satanás, que é a serpente, e o ser humano. Mas como? Essa inimizade é colocada com a graça de Deus. A graça de Deus é que faz com que o homem tenha condições de se colocar contra o domínio de Satanás. Ele agora é amigo, mas com a graça de Deus, o homem se torna inimigo de novo de Satanás. E há uma separação, a graça de Deus consegue separar o homem. E aí vem a grande promessa, que do descendente da mulher viria aquele, a semente da mulher, ele libertaria, ele pisaria na cabeça da serpente, ele acabaria com esse domínio de morte, porque o reino da serpente é um reinado de morte. Lembra que a serpente ela come do pó da terra? Né? O pó é o símbolo da morte. Lembra que o homem disse, você é pó e ao pó tornará. Então, o pó é a morte, né? Ela ganha esse significado de morte, de ser morto, sem vida. Satanás, a serpente, ela reina, ou seja, ela come o pó da terra, ou seja, ela reina, ela governa na morte. Tudo que ele faz, né, embora ele prometa outras coisas, ele promete outras coisas, promete uma vida após a morte, promete aí um reino de desenvolvimento espiritual, de nascimento e morte, promete várias coisas.
mas a verdade é que o reino dele só termina em morte. Os caminhos do diabo é caminho de morte. Vem Cristo e pisa na cruz do Calvário, ele pisa na cabeça da serpente e acaba com o reinado de morte. Em Cristo agora nós temos vida, porque o pecado, né, o texto da lição, ele diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, assim como veio a morte por causa de um homem, que é Adão, por causa do segundo Adão veio a vida. E o segundo Adão é Cristo. Então, em Cristo temos vida. E o segundo Adão, ele teve que morrer para nos dar essa vida. A morte de Deus na cruz do Calvário é que nos garante a vida eterna. Enquanto que o reinado de Satanás é o reinado de morte, o reinado de Cristo é o reinado de vida. Se nós olharmos para Cristo, para o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, nós teremos vida e poderemos reinar com Deus por toda a eternidade, porque Cristo mesmo, ele é o nosso pão da vida. Cristo mesmo, ele é o nosso fruto da árvore da vida. Então, em Cristo nós temos a vida eterna. Mas não é a vida depois da morte, não. Nós vamos ser ressuscitados, ou seja, voltaremos a ser carne e osso, entendeu? Mas não essa carne aqui corrompida. Nós seremos restaurados, né? A imagem e semelhança de Adão, como era ali no Éden. Nós seremos restaurados, teremos uma carne incorruptível e viveremos com Cristo por toda a eternidade na nova terra. Que Deus abençoe você para que essa promessa de Cristo, né, se cumpra na minha vida e na sua também. Até o próximo vídeo.